Ai, como é gostoso ter você. Hoje é segunda-feira, dia de saúde aqui no Falando Nisso, sempre com a Santa Casa de São José dos Campos. Um grande abraço para todo o corpo clínico. E hoje a doutora Natália, que é dermatologista da Santa Casa de São José dos Campos, está aqui nos ensinando a cuidar da pele nesse calorzão. Não é só o sol, porque o calor também, viu, Luquinha? Muita gente fala, eu fico na sombra. Mas sai parecendo uma batata frita. Debaixo do guarda-sol, Debaixo né, do gente? Sai de lá vermelhaça, né? A Helenice Faria diz que o braço dela está com muitas manchas escuras e que além dessas manchas agora estão parecendo pintas também. Tem algo que ela possa fazer para tardiar, não sei, fazer com que não apareça mais? Ou é uma coisa que infelizmente vai aparecer com o tempo? Sol da pinta? Dá manchas, né? Normalmente, em decorrência de uma exposição solar ao longo da vida toda, aquele dano que o sol provoca vai se acumulando na pele. Isso pode provocar as melanoses, que são as manchas senis, né? Aquelas manchinhas que normalmente senhoras idosas têm no dorso das mãos, nos braços, até mesmo manchinhas brancas podem existir pelo dano solar acumulado ao longo aí de muito tempo. Então, eu queria ter nascido agora, porque na minha época ninguém sabia disso. É verdade. Aí eu ficava tomando sol em Santos, achando que eu estava arrasando em Bangu. É isso daí. Antes de colocar rapidinho a pessoa que está na linha, tem uma foto de uma mancha no rosto, né, Luquinha? É, olha só. Isso daí piora muito com o sol. Piora bastante. Essa manchinha é o que a gente chama de melasma, né? O melasma, ele tem diversas causas hormonais, genéticas, gravidez, e o sol também piora e influencia muito no aparecimento. Então, quem tem melasma e quer cuidar dessa manchinha, tem que fugir do sol. Ok, então, bom, vamos lá. Isso daí é um perigo, Luquinha. Tem que cuidar, né? Eu tenho tanta pinta, né? Essas pintas não são do sol, então eu tinha que nascer Não, assim. é do sol também, sim. Você não vem disfarçar, não, que depois eu vou falar com a doutora. Eu também. Bora atender uma linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É Diana. Oi, Diana, obrigado pela participação aí, por dividir a sua tarde com a gente, viu? Pode fazer a sua pergunta. Então, tem umas manchas na perna. Parte da perna, eu tenho na parte da coxa, na parte da perna e perto dos seios. E na parte da perna aparece muita pinta branca. Além das manchas vermelhas, tá aparecendo muita pinta. E ela coça muito. E você adora um solzinho? Não, não gosto de sol. Estou totalmente contra o sol. Ah, que delícia. Delícia nada, pelo amor de Deus, sol é vida. Vamos lá, uma orientação. O que pode ser, Natália? Sim, então. Isso são manchinhas que a gente precisa avaliar também, porque manchinhas hiperemiadas, vermelhas, manchinhas brancas, as pintas mesmo, a gente precisa saber se é só uma manchinha ou se é uma pinta, um nevo, não é? Que muitas vezes é uma lesão que merece mais atenção, porque o nevo às vezes pode esconder melanoma, que é o tipo mais agressivo dos cânceres de pele. Então, a gente precisa avaliar se está coçando, se está incomodando, procura um especialista para olhar a sua lesão, porque é muito importante. Exatamente. Agora, olha só, essa eu não conhecia. Aliás, nós vamos falar de receita caseira. Espetáculo. A mamãe Rosa, ela permitiu falar o nome dela, ela é de Paraibuna. Ela adora um solzinho. E ela leva a criançada tudo pra praia, vai tudo se divertir na praia. Aí a criançada volta com bolha. Algumas crianças têm bolha, alguns dos filhos. E ela diz que ela faz uma papinha com maisena, que é um espetáculo. Primeiro ela estoura a bolha e depois faz a papinha com maisena. Ou seja, ela faz um milanesa. Milanesa, né, gente? Tá parmegiana. Tadinho. Isso funciona? Não, muito pelo contrário. Isso pode agravar as lesões, porque a partir do momento que a gente coloca um orifício numa bolha, a gente também leva as bactérias que a gente tem na própria pele para dentro dessa bolha. Então, pode infeccionar. A maisena pode ser um substrato para as bactérias se desenvolverem ali. Então, isso é muito perigoso. Primeiro que não pode deixar as crianças ficarem com bolha. Elas não podem tomar sol a chegar a esse ponto de uma queimadura de 2º grau. E segundo que queimou, aconteceu isso, procura um médico, a gente orienta direitinho o que deve ser feito, mas evitem as receitas caseiras que podem ser desastrosas. Pois é, a gente tem imagem de algumas bolhas aí, vamos colocar, Gabi? Assusta, olha, né? Olha só a mão do cidadão. Acho que deve ter dormido segurando a cerveja na praia. O que faz? Dormiu com a latinha de cerveja. O que faz quando tá assim, Natália?
Quando está assim, a gente tem que procurar usar algumas substâncias que vão ajudar na renovação da pele. Dependendo do tipo de bolha, a gente vai administrar de uma determinada forma, fazendo curativos e sempre avaliando essa lesão, porque é decorrente de uma queimadura. Olha só, Luquinha. Manda um beijo para Cris e Eliana Osses, que estão sempre acompanhando a gente aqui todo dia. São fiéis companheiros. Um abração também para o Edenilson, que está com a gente aqui no Face, né? Primeiro, o que eu faço? Doutor Sorriso. Vamos lá, então. É no meio do caminho que ela fala com você. Tá bom. Bom, você tem dentes tortos, gente? Hoje o Doutor Sorriso, nosso amigo aqui de sempre, vai contar pra gente também da queixa de um telespectador que não gosta muito do seu sorriso. Confere aí. Boa tarde, Solange. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Hoje, no quadro Soluções Odontológicas, vou demonstrar um caso clínico de um paciente do sexo masculino com 58 anos de idade. O paciente nos procura com a queixa principal de que os seus dentes estavam esteticamente desagradáveis. Já observamos uma diminuição na distância conhecida como dimensão vertical. O paciente, quando sorri, observamos espaço entre os dentes, dentes mal posicionados e falta de dentes, e um aspecto estético totalmente desagradável. O que observamos é a perda de estrutura óssea que sustenta esses dentes. Os dentes ficam alongados, devido à perda de dentes, começam a abrir espaço entre esses dentes. O tratamento proposto incluiu ortodontia e etc. O paciente não aceitou e preferiu fazer a prótese total implante suportada. Esta é a visão final. Quando o paciente sorri, observamos já uma prótese instalada, com os seus dentes em posição, ajustado, equilibrando esta função e, obviamente, o aspecto estético muito melhor comparado à foto inicial. O que observa-se é uma melhora na estética do sorriso desse paciente, não só na estética, mas também nas funções, que é devido à reabilitação total desse paciente. Esse é o nosso caso clínico para o quadro Soluções Odontológicas de hoje. Boa tarde para você, saúde e paz para todos. Pois é, esse é o nosso querido Doutor Sorriso aí, que está sempre com a gente dando dicas, ótimas dicas para o seu sorriso. Tem a 8ª etapa que a gente está recebendo cartinha. Mas agora vamos atender uma pessoa na linha que quer falar com a doutora Natália aí sobre pele. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, qual é o seu nome? Valdeli. Oi, Valdeli. Obrigada, viu, pela participação e o carinho aqui com o programa. Fica à vontade. Obrigada. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber sobre as manchas. No meu caso não seria mancha, no meu caso seria umas verrugas. Eu não sei como tratá-las assim, nesse sentido. Eu tenho algumas verrugas no corpo, assim, sai mais no rosto, debaixo das axilas. Às vezes me incomoda bastante. Elas sangram, elas são branquinhas ou elas têm alguma outra cor? Como é que elas estão? É uma cor escura mesmo, às vezes algumas caias, retornam. Eu queria saber se tem algum tratamento específico. Tá, vamos lá também uma orientação, meu querido. Certo, boa tarde. Então, assim, o importante é a gente diferenciar essas lesões. Pelo que ele está me falando, me parecem lesões de queratoses seborreicas, que são diferentes das pintas verdadeiras dos nervos. Essas lesões são benignas, mas muitas vezes incomodam o paciente. Então, a gente tem que avaliar para ver se tem a necessidade de tirar ou não. Se forem verrugas propriamente ditas, aí são lesões causadas por vírus, que aí o tratamento é diferente. Então, a gente sempre precisa avaliar e poder determinar exatamente qual tipo de lesão. Mas, pelo que ele está me falando, parecem ser queratoses seborreicas. Não tem perigo. E não são lesões necessariamente malignas. Claro que se tiver algum comportamento estranho, sangrar, ferir, não cicatrizar, a gente tem que dar uma olhadinha. Mas, de qualquer forma, é interessante ele procurar uma orientação médica até para acabar, porque ele disse que incomoda demais, Claro, com certeza. A gente pode, de repente, se forem essas lesões, retirar essas lesões, as que mais incomodam. Muitas vezes, esteticamente, fica muito desagradável para o paciente. Então, a gente tem como remover essas lesões. Ok, então. Luquinha, bola com você.
Pois é, Solange, quando eu vi essa notícia, a gente compartilhou aqui, muito eu fiquei me triste. questionando, na verdade, até que ponto a gente tem poder sobre a nossa própria vida, gente. Porque nesse final de semana, a americana Brittany Maynard, que tinha câncer em estado terminal e havia já anunciado aí que daria fim à sua vida no dia 1º de novembro, morreu sim em sua cama. Ela estava cercada aí por parentes próximos e pessoas amadas. Após ser diagnosticada com câncer em estágio terminal, a californiana decidiu se mudar aí de São Francisco para Oregon, um estado norte-americano, onde é permitido sim o suicídio assistido aí para pacientes terminais. E ela decidiu e fez isso, né? Fica aí a questionamento para a gente, na verdade, até que ponto a gente tem poder e a gente pode ser quem escolhe o fim da nossa própria vida, né? A gente vai rápido para o intervalo com uma coisa boa para você. A gente vai conhecer a nossa querida que faturou a viagem dos sonhos para Orlando, do Vale Sul Shopping. Não sai daí.